Oiê! Dando continuidade e finalizando os vídeos sobre sintomas, eu quero encerrar com esse daqui. Pois bem, gente, como eu falei, o nódulo que eu tinha na minha mama, ele não era um nódulo que você sente como quando você tá com dor de garganta, sabe? Que você fala assim, ó, minhas amígdalas estão inchadas. Oiê! Dando continuidade e finalizando os vídeos sobre sintomas, pois bem, eu senti que o meu seio estava dolorido, quando eu fazia força assim no músculo do meu tórax, sabe? Eu sentia que estava dolorido e como eu falei para vocês, o nódulo da minha mama, ele não tinha nada semelhante ao que eu entendia por nódulo. O que a minha imaginação definiu como um nódulo não foi o que eu senti. Por quê? Eu esperava, né, que eu fosse me tocar e sentisse um nódulo como esses que a gente tem quando tá com dor de garganta, quando fica inchado e a gente fala minhas amígdalas estão inchadas. E aí com isso eu fui acompanhando. Em setembro eu já tava sentindo ferroadas e dor, assim, dor bem assim delicada. Às vezes eu fazia algum esforço e eu sentia que vinha aquela ferroada como se fosse uma facada. Em setembro eu comecei a procurar um ginecologista. Deveria ter buscado um mastologista. Deveria. Sim. Doenças da mama, mastologistas. Então eu procurei um ginecologista que fosse perto, sabe, gente? Perto da cidade onde eu moro, porque aqui não tem especialidades. E aí tinha na cidade que fica próxima, que chama Coxim. Fica 50 e poucos quilômetros daqui. Eu acho que nem tudo isso. E lá tem um ginecologista. Até onde eu descobri. Marquei consulta com esse ginecologista, só tinha vaga para não sei quantos dias, quanto tempo. Marquei consulta. Na verdade eu sinto vergonha, sabe? De ter esperado tanto tempo, mas como qualquer pessoa, eu esperava assim que fosse uma coisa passageira. Em dezembro eu já estava dormindo com a almofada pressionando o meu seio assim, porque à noite atacava uma dor insuportável, latejava, esquentava, era uma coisa pavorosa assim. E esses sintomas se acentuaram e foi uma coisa desse período que eu já estava com a almofada pressionando o meu tórax para conseguir dormir e ver se aquecia e ver se eu permanecia no mesmo lugar sem me mexer a noite toda e dormindo só numa posição. Desse momento até a consulta, aí as coisas foram muito rápidas. Eu sentia que o nódulo tinha aumentado, eu sentia que o meu mamilo estava meio estranho, senti assim, meio estranho, meio pro lado, sabe, gente? Quando eu fui e fiz a consulta, eu fui e abri a consulta falando sobre esse nódulo. Só que quando eu fui fazer o exame, o médico descobriu que eu tinha uma ferida no meu útero e disse que precisava cauterizar. Se poderia cauterizar naquele mesmo momento, que ele só fazia esse procedimento à vista e etc e tal. Eu disse sim, claro. Foi, cauterizou, me dispensou e eu ainda falei assim pra ele: doutor, e a minha mama? Ele falou assim: ah não, deve ser hormônio. Mas
eu vou te passar uns exames. Eu falei assim, então o senhor passa mamografia, né? Aí ele, não, não é o seu caso. Mamografia ainda não é o seu caso. Mas eu vou passar uma ultrassom. E eu falei, então tá bom, vamos fazer uma ultrassom. Mas eu queria fazer uma mamografia, doutor. Não, não é o seu caso. Como eu disse pra vocês, em outros vídeos, ele também falou que isso é hormonal, isso com certeza é hormonal, pela sua idade, pelo tipo de prevenção. É hormonal, quase que certo que é hormonal. Se ele tava dizendo isso, né, gente, o que é que eu vou dizer? Não é? Vou bater, vou socar, não posso fazer nada. E antes de sair, parece até uma amarração isso. Parece até uma amarração, gente, é inacreditável. E antes de sair, ele disse assim, passa na recepção que a menina vai te dar as orientações sobre a ultrassom. Quando eu efetuei o pagamento da cauterização, a moça me falou assim, o doutor só gosta de ultrassom com o doutor fulano de tal. Nem adianta você fazer outra, fazer lá em Rio Verde, que ele não aceita, ele não gosta, ele manda você refazer. E eu falei, então tá, aonde que fica? Me passou o endereço, fui lá. A moça falou, olha, pelo convênio só teremos vaga em 26 de fevereiro. Aí eu, sim, só dia 26 de fevereiro, porque o doutor é muito ocupado, porque o doutor não sei o que, o doutor isso, o doutor aquilo, o doutor vai em várias cidades ao redor. Falei, então tá, vamos marcar para 26 de fevereiro então, porque o ginecologista disse que só aceita o ultrassom dele. Ela falou assim, realmente, o doutor é muito bom, os equipamentos dele são muito bons. E assim eu fui esperando até fevereiro. Nesse tempo, da consulta com o ginecologista até fevereiro, a minha mama afundou, o meu mamilo inverteu e eu andava assim, sem conseguir fazer muita coisa com o braço direito, porque logo depois dava aquelas fincadas, dava aquelas repuxadas, ele tremia, meu seio tremia. Quando eu fui fazer ultrassom, o doutor examinou e falou assim, mas você tá todo esse tempo com esse nódulo? Como assim? Aí eu falei assim, então, doutor, a gente vai enrolando, né? E eu fui no doutor fulano de tal, e ele falou que só aceitava só ultrassom, e o senhor tem uma agenda muito cheia. Ele falou assim, mas se você tivesse falado que era um nódulo, eu tinha aberto um espaço na minha agenda. A gente tem algumas prioridades. Eu falei, eu nem disse isso porque o doutor não escreveu isso no pedido. Quando ele fez o exame da minha mama, ele já foi para a mama esquerda e retornou para a mama direita. E ele foi um médico que conversou, sabe? Um médico que faz ultrassom bem detalhado, bem devagar. E ele conversou e falou para mim assim, Zaira, eu vou aprontar o seu laudo agora e você busca um mastologista e já marca um oncologista. Por quê? Porque o seu nódulo não está com característica de benigno. O seu nódulo é BIRAD 5, não tem característica boa e ele tá muito feio, muito feio. E me mostrou, e realmente meu nódulo parecia um monstro, sabe? Tinha o nódulo e ele já tava todo cheio de raiz, feito algumas raízes de árvore. Daí eu saí, querendo pensar que ele tivesse errado. Ele, não vai ser nada, não vai ser nada, não.
Então eu marquei consulta com esse médico. E aí eu fui dia 2 de março na consulta com ele, mas ainda ele me examinou e disse pra mim que era pra eu fazer a mamografia e no mesmo dia a corbiópsia. E aí foi tudo no mesmo dia e foi tudo no susto, sabe? Dia 8 de março, no Dia das Mulheres, eu recebi a ligação da secretária desse médico e ela falou pra mim: Zaira, você se prepara para você vir a semana que vem fazer os exames pré-operatórios porque você precisa operar. E eu, como assim? Eu não posso falar muita coisa, o doutor quer te ver na segunda-feira. Foi uma semana bastante tensa, sabe? Do dia 26 pro dia 2 de março foi assim, muito complicado, muito tenso. E estamos aqui, não é? Grande beijo, gente.